Um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Luiz Barreto e eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Se você é uma pessoa que ora, que busca, que jejua, mas ainda não tem tido respostas de Deus, o problema pode ser a respeito desse assunto que nós vamos falar, a bagunça. Deus não opera no meio da bagunça. E é sobre isso que eu quero te alertar e mostrar como Deus tem mudado a minha vida e também pode mudar a sua através de algumas lições que nós vamos falar hoje. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que Deus, ele é um Deus organizado. Desde o início da criação, tudo existe uma ordem, existe uma forma que Deus estabeleceu. E todas as vezes que nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito e de qualquer jeito, na maioria das vezes, nós acabamos prejudicando a nós mesmos. Por isso, a primeira lição que nós devemos aprender é que existem coisas que ainda não aconteceram na nossa vida porque nós estamos desorganizados. Se nós olharmos todas as vezes que Deus operou no passado e também alguns milagres que aconteceram na nossa vida, antes precisou ter um conserto, antes precisou resolver uma situação, colocar a casa em ordem para que os milagres acontecessem. Lembre-se de quando Elias estava no Monte Carmelo, ele, antes de ver o fogo descer dos céus, a Bíblia diz que ele restaura o altar, ele coloca em ordem o altar. Assim também no Novo Testamento, Jesus, quando ele vai fazer a multiplicação do pães e peixes, ele faz com que todos se assentem de 50 em 50 para que eles pudessem receber o milagre da multiplicação dos pães e peixes. O primeiro milagre também de Jesus em João capítulo 2, quando nós vemos Jesus transformando água em vinho, a Bíblia diz que ele organizou. Ele pediu para que enchesse as talhas de água e à medida que elas estivessem cheias, era para levar até o mestre-sala. Houve uma organização e no meio da organização, Deus operou o milagre. Então existem situações que nós precisamos organizar para viver o milagre de Deus. Organizar é abrir espaço para Deus agir. Quando nós organizamos, nós estamos clamando pela ação de Deus. Nós estamos pedindo para que Deus intervenha e mude ainda mais a situação. A segunda lição que nós precisamos aprender é que toda organização, ela se inicia com prioridades. E aqui me lembro de Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentados. Mas preste atenção, que fala de reino. Reino é organização. Deus é um Deus organizado. E quando nós falamos de reino, nós estamos falando de um governo sobre a nossa vida. Então, para que nós venhamos ter realmente a nossa vida organizada, ter a nossa vida com prioridades corretas, Jesus precisa governar a nossa vida. E à medida que Ele governa, nós recebemos direção, nós recebemos tarefas, porque ele delega a nós responsabilidades e também ele impõe outras ordens que nós precisamos. Então a nossa vida começa a ser organizada quando nós aprendemos a obedecer esse governo de Deus. Todas as vezes que nós aceitamos a Jesus e nos colocamos debaixo deste reino de Deus, nós então vamos receber direcionamento, nós vamos receber responsabilidades e nós vamos receber ordens, porque um governo, um rei, ele vai direcionar a nossa vida. Por isso, a terceira e última lição, para que este vídeo não fique longo, nós precisamos aprender que quando há prioridades, nós sabemos o que precisa ser feito. Eu tenho aprendido que quando nós não temos uma agenda ali da nossa rotina, as pessoas que estão à nossa volta vão impor aquilo que elas querem sobre nós. Nós não fazemos nem aquilo que precisa ser feito, nem obedecemos as direções que o reino de Deus nos dá e nem mesmo fazemos aquilo que nós queremos fazer. Nós começamos a fazer aquilo que as pessoas à nossa volta querem que nós fazemos no tempo delas e a maneira delas. E com isso nós abrimos mão dos planos de Deus e por isso nós não recebemos milagres e nem as bênçãos de Deus.
Precisamos aprender a dizer não. Não para aquilo que foge do plano de Deus. Não para aquilo que foge dos projetos de Deus, dos princípios. Nós precisamos aprender que o governo de Deus nos faz ser organizados. E se nós estamos vivendo uma bagunça na nossa vida, basta você olhar no seu quarto, na sua sala, no seu lugar onde você trabalha, e se estiver desorganizado, uma bagunça, é sinal que Deus não está governando a sua vida naquele momento. Então é necessário nós estabelecermos prioridades. Comece, liste tudo o que está bagunçado e comece a orar e praticar. Peça a Deus direções, peça a Deus como resolver, e você vai receber direção, você vai receber as responsabilidades e a maneira certa você vai vencendo um a um desses problemas, e você vai ver que a bênção de Deus, ela virá sobre a sua vida. Eu quero apenas te agradecer por estar comigo até aqui, que Deus te abençoe. Se ainda você não é inscrito, se inscreva, e até amanhã, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço, até mais.